Capítulo 201. A batalha é muito intensa, apesar de estar ciente da presença inspiradora dos soldados de batalha das sereias, Lueng não lhes deu atenção. Afinal, ele sabia pouco sobre a situação no Mar do Sul, muito menos sobre a notória reputação dos dois homens corpulentos que Li Po deixou para trás para guardar o portão. Apesar de suas vigorosas objeções, Li Po insistiu em deixar Wu Ji e Wu Mi guardando o portão. Mesmo quando Lueng os convidou para entrar no pátio, os irmãos educadamente recusaram e encararam os soldados de batalha sereias que estavam por perto. Se não ficarmos de olho nessas fadas indignas de confiança, quem sabe que tipo de truques maliciosos elas podem fazer pelas nossas costas. Comparada aos dois irmãos musculosos, a sereia de corpo delicado e mãos pequenas era de fato efeminada. No entanto, os dois irmãos disseram isso na frente de centenas de soldados de batalha sereias, e seu comportamento arrogante deixou Lueng um tanto divertido. Esses irmãos são realmente diretos. Eles não temem ser arrastados para se tornarem um prato típico ou sashimi fresco no reino das sereias depois de dizerem tais palavras. Entretanto, como os irmãos eram tão persistentes em guardar o portão, Lueng não conseguiu forçá-los e teve que segui-los de volta ao pátio com Xiaowai. Lueng queria conversar com Xiaowai sobre o caso de sua mãe. Pode-se perceber que, após terminar de falar sobre o assunto do país Wuk, a jovem ficou um tanto inquieta. Inicialmente, ela apenas considerava a mãe uma jovem rica que fora forçada a vagar pelo deserto devido a algumas circunstâncias e, portanto, não dava importância a isso. No entanto, agora que percebeu o status extraordinário da mãe, Xiaowai também percebeu que o desaparecimento do pai e a morte da mãe não foram tão simples assim. No mínimo, o pai dela ainda pode estar vivo em algum lugar deste mundo. Entretanto, logo depois que Lueng e Xiaowai retornaram ao pátio e terminaram de conversar, a voz dos irmãos da família Wu pôde ser ouvida do lado de fora da porta. Deus Lobo Sênior, Lu Yujun do Reino Imortal deseja vê-lo. Você quer vê-lo? Embora esses dois irmãos sejam bastante diretos em caráter, eles são bastante respeitosos na frente de Lueng. E o relatório deles também deixou Lueng curioso. Lu Yujun? O Senhor do Reino Imortal? Como esse cara veio parar aqui? Depois de pensar por um momento, Lueng disse, por favor, deixe o Senhor Lu Yujun entrar. Logo, sob os olhos atentos dos irmãos da família Wu, Lu Yujun, que estava sentado na carruagem o tempo todo sem revelar sua identidade, entrou no pequeno pátio onde Lueng estava localizado. A voz estranha, misturada com vozes masculinas e femininas como antes, mas a verdadeira aparência de Lu Yujun estava além das expectativas de Lueng. Era um menino com lábios vermelhos e dentes brancos. Lueng ficou um tanto surpreso enquanto o belo e jovem Lu Yujun sorria educadamente. Embora sua voz fosse incomum, seu comportamento era extraordinário, elegante e aristocrático. Lu Yujun, do Reino Imortal, conhecia o Deus Lobo Sênior. Enquanto isso, a notícia da visita do Senhor do Reino Imortal ao Deus Lobo chegou às mãos do primeiro-ministro quando Lu Yujun e Lueng ficaram cara a cara. Assim que Yu Aifeng recebeu a notícia de que o padre do departamento de Anhai estava trazendo os irmãos Wu e o grande sábio de Fufeng para conhecer o Deus Lobo e estava refletindo sobre o relacionamento entre o departamento de Anhai e o Deus Lobo, novas notícias chegaram. Ele ficou repentinamente surpreso. Lu Yujun? Ele também foi visitar o Deus Lobo? Depois de ler a mensagem em suas mãos, Yu Aifeng ficou um tanto confuso. Lu Yujun não apenas prestou homenagem ao Deus Lobo, mas também trouxe guardas pretorianos como sua escolta. Ele não só trouxe guardas pretorianos como sua escolta, mas também trouxe todos os 40. Atualmente, Lu Yujun está conversando com o Deus Lobo no pátio e, além dos irmãos da família Wu do departamento de Anhai guardando o portão, há 40 guardas pretorianos espalhados do lado de fora do pátio para patrulhar. Quanto às centenas de soldados de batalha sereias que ele colocou lá originalmente, eles agora foram empurrados para as margens e não conseguem nem chegar perto do pequeno pátio onde o Deus Lobo está localizado.
Embora centenas de soldados de batalha sereias possam derrubar um país, comparados aos 40 guardas pretorianos no arsenal do Reino Imortal, eles ficam aquém. E o Wei Feng franziu a testa fortemente enquanto ele imediatamente emitiu uma ordem secreta urgente. Chamem de volta todos os soldados e generais em patrulha do norte. Estejam sempre de prontidão na capital. Depois de emitir esta ordem secreta urgente, Liu Weifeng teve vontade de refletir sobre as novas informações que acabara de receber. Lu Yujun do Reino Imortal liderou 40 guardas pretorianos para visitar o Deus Lobo, deixando para trás alguns guardas pretorianos para proteger o pátio do Deus Lobo. Esta é uma grande demonstração de apoio do Reino Imortal ao Deus Lobo. Quando o departamento de Anhai veio visitar o Deus Lobo, Liu Weifeng ainda estava cético. Mas com a aparição de Lu Yujun, ele se convenceu completamente. Ambos os grupos de pessoas vieram por causa do Deus Lobo. Não é de se admirar que o departamento de Anhai e o Reino Imortal, que nunca participam da Conferência do Tesouro, tenham vindo este ano. Acontece que eles têm planos ocultos. É que eles estão ajudando o Deus Lobo dessa forma. O rosto desse Deus Lobo é realmente proeminente. Liu Weifeng sentiu um pouco de dor de cabeça. A simples menção do enigmático Deus Lobo já deixava o Reino das Sereias nervoso. Agora, há personagens mais problemáticos causando caos. O Reino dos Sereias não pode saber os detalhes de Lu Yujun do Reino Imortal, que os outros não sabem. Ele é um demônio maligno e imortal que rastejou para fora de um antigo campo de batalha e, confiando naquele misterioso campo de batalha, construiu a fortuna do Reino Imortal por vários meios. Seus guardas pretorianos, que foram vigorosamente cultivados, também são uma força inegável no Mar do Sul. Os 40 guardas pretorianos combinados são equivalentes a um demônio antigo. Então, além do Reino Imortal, havia o departamento de Anhai. Comparado ao feroz e antigo demônio maligno Lu Yujun, o departamento de Anhai não é tão assustador. Embora o povo da tribo Li seja inspirador, Lipo é o sacerdote mais talentoso da tribo há dezenas de milhares de anos, e os irmãos da família Wu também são famosos. Mas o departamento de Anhai é apenas um dos 9 Li. O fato de o departamento de Anhai ter vindo sozinho só faz as pessoas tremerem um pouco. O que deu dor de cabeça a Liu Weifeng foi que os 9 ramos da tribo Li sempre foram unânimes. Ofender um ramo equivale a ofender todos os 9 ramos. Os 9 ramos da tribo Li, incluindo o velho que certa vez matou pessoas em grande número do departamento do vento saqueador, o sacerdote Litan do departamento da montanha conduzida, que se gaba de suas habilidades extraordinárias, e a santa donzela da misteriosa e insondável montanha sagrada da tribo Li, eles nunca intervêm nos assuntos do mundo do cultivo, apenas vagam pelo mundo humano. Mas quando decidem interferir, isso sempre traz grandes desastres e derramamento de sangue. Quem ousaria ignorar os 9 ramos da tribo Li? O Reino Imortal proíbe a entrada de mortais. Lu Yujun possui a antiga armadura de batalha e os guardas pretorianos são incomparáveis em todo o mundo. Mas quando o departamento de Anhai da tribo Li foi previamente estabelecido no território do Reino Imortal e eles queriam migrar para lá por vários anos, Lu Yujun ainda abriu a porta e deixou esses mortais entrarem em seu Reino Imortal proibido. Embora a herança do Reino das Sereias seja mais forte do que a de um mero Reino Imortal, os 9 ramos da tribo Li ainda não conseguem intimidar o Reino das Sereias. Entretanto, a pressão exercida pelo Reino Imortal, pelo departamento de Anhai e pelo Deus Lobo ao mesmo tempo, também cresceu a ponto de ser impossível de ignorar, e Liu Weifeng pensou por um longo tempo e finalmente deu outra ordem. Convoque todas as forças da Guarda Costeira Nacional e proteja o país. A grandiosidade da postura do Deus Lobo deixa o Reino das Sereias sem outra escolha a não ser levá-la a sério. Capítulo 202. Pressão tão pesada quanto uma montanha. Depois de lidar com os assuntos do Deus Lobo, o humor de Liu Weifeng se estabilizou um pouco. Depois disso, ele continuou a cuidar dos assuntos da Conferência do Tesouro. Para o atual Reino das Sereias, a Conferência do Tesouro ainda é classificada como o evento mais importante. A Conferência do Tesouro, realizada uma vez a cada 12 anos, não pode se dar ao luxo de cometer erros.
Em segundo lugar está o mestre da espada Molo. O senhor foi ao templo ancestral para adorar. Atualmente, Yu Weifeng é responsável por organizar os preparativos para a Conferência do Tesouro, que pode ser considerada extremamente movimentada. No entanto, assim que a noite caiu, Yu Weifeng levantou a cabeça de vários assuntos triviais da Conferência do Tesouro e planejou dar uma caminhada no pátio, quando o som de água do lado de fora da porta surgiu novamente. Alguém tinha vindo. Yu Weifeng olhou para cima e descobriu que era o subordinado responsável por entregar a mensagem do Deus Lobo. Ao ver esse subordinado com pressa, o coração de Yu Weifeng de repente afundou. Haveria outro problema. Apesar disso, Yu Weifeng permaneceu calmo por fora. Ele caminhou até a porta com indiferença e perguntou: qual é o problema? A sereia não ousou demorar e entregou rapidamente o novo pergaminho de Jade. Yu Weifeng pegou o pergaminho de Jade e seu rosto mudou imediatamente. A mensagem no pergaminho de Jade não era complicada, mas atingiu Yu Weifeng como um raio do nada. Após a partida de Lu Yujun, o senhor do país Vuki liderou pessoalmente o grupo para visitar o Deus Lobo em seu templo. Uma mensagem simples, mas que revelou informações incrivelmente terríveis. A chegada repentina do país Vuki também foi direcionada ao Deus Lobo. No entanto, o país Vuki é uma tribo dependente do Dragão da Vela e sempre se absteve de interferir em assuntos externos. Portanto, sempre que o país Vuki se move para fora, suas ações podem representar o Dragão da Vela. Agora que o país Vuki veio atrás do Deus Lobo, isso não implica que até mesmo o antigo monstro Dragão da Vela veio ajudar o Deus Lobo. Além disso, considerando que ambos são existências antigas do passado, o Deus Lobo, surpreendentemente, é um amigo próximo do Dragão da Vela. Eles se conheceram em tempos antigos. Yu Weifeng ficou completamente perplexo. A notícia foi tão chocante que ele não conseguiu manter a compostura. Além do famoso nome de Dragão da Vela, o temperamento peculiar do velho demônio também é bem conhecido. Ninguém jamais ouviu falar de alguém que pudesse penetrar em seus olhos mágicos ou se qualificar para ser seu amigo. O único qualificado caiu e morreu nos tempos antigos, e se transformou em uma cadeia de montanhas. Mas esse Dragão da Vela, que tem um temperamento tão infame, é na verdade um bom amigo do Deus Lobo. Essa informação é mais assustadora do que qualquer coisa que o departamento de Anhai ou Lu Yujun apoie o Deus Lobo. Embora o departamento de Anhai e Lu Yujun sejam poderosos, eles não necessariamente estão em conflito com o reino das sereias. Mesmo que haja um conflito, não haverá ponto de não haver retorno. No entanto, o antigo monstro Dragão da Vela sempre faz o que quer e busca vingança até pela menor ofensa. Se ele for realmente provocado, será um problema sem fim. Com a pressão dos quatro lados, o Deus Lobo, o Dragão da Vela, a tribo Li e o Reino Imortal, e Yu Weifeng de repente perdeu a compostura. Ele saiu imediatamente como uma expressão séria. Apresse-se e convide o primeiro-ministro para vir aqui supervisionar os assuntos da Conferência do Tesouro. Estou indo ao templo ancestral para ver o senhor. Não poderei voltar por enquanto. Yu Weifeng parecia ansioso e, por causa de seu comando, o reino dos sereias tremeu novamente. A mudança repentina na autoridade do pessoal foi suficiente para afetar a atmosfera já assustadora da cidade subaquática. No entanto, essas coisas não têm nada a ver com Lu Eng no momento. Enquanto Yu Weifeng corria apressadamente para o templo ancestral, Lu Eng se despediu do senhor do país Vuki. A princípio, Lu Eng ficou surpreso com a visita do senhor do país Vuki. Após o término da conversa, ele ficou um tanto entretido e perplexo. A conversa com o senhor do país Vuki não foi particularmente longa, mas Lu Eng entendeu o karma muito bem. Após a conclusão do debate sobre as montanhas do dragão caído, o Dragão da Vela, Zhu Jinyuan, saiu para correr pela propriedade, contando a todos os subordinados do clã que ele havia feito amizade com dois amigos muito queridos. Um deles é Lueng, o deus lobo da montanha Anil, que cultiva o trovão celestial e possui um poder divino. O outro é Jiumi, um velho cultivador da seta errante que passou pelas dificuldades do mundo mortal e possui profundo cultivo.
A Candy Dragon transmitiu a mensagem de que todos devem tratar esses dois amigos próximos com respeito e não podem ser negligentes ao conhecê-los. Portanto, após o país Vulk tomar conhecimento da notícia da chegada do Deus Lobo ao Mar do Sul, eles passaram a monitorar de perto qualquer informação relacionada a Lueng. Antes de Lueng procurar pelo Homem-Deus Erba, os países do Mar do Sul não apenas ajudaram na busca sob a liderança de Lu Yuzhong, como o país Vulk também dedicou esforços nacionais para procurar os 16 monstros ancestrais em segredo. Mais tarde, a notícia de que Lueng havia resgatado seu amigo e exterminado o Homem-Deus Erba se espalhou, e o país Vulk encerrou sua busca. Entretanto, pouco tempo depois, houve informações do Reino das Sereias de que o Deus Lobo poderia estar em conflito com eles. Quando Lueng deixou a montanha Fangei, o Reino dos Sereias tomou conhecimento de sua chegada e o país Vulk recebeu informações e prontamente correu em direção ao Reino dos Sereias. Seu propósito era servir ao Deus Lobo quando surgiu um conflito entre Lueng e o Reino das Sereias. O senhor do país Vulk foi extremamente respeitoso, enquanto Lueng suspirou levemente. Acontece que o país Vulk realmente estava atrás dele. Entretanto, como o dragão da vela não veio, isso deve ser considerado uma boa notícia. Com base no entendimento de Lueng sobre o dragão da vela, era melhor que ele não tivesse vindo. Se tivesse vindo, poderia ter terminado em uma luta com o Reino das Sereias. Quando uma briga de verdade começa, é difícil dizer se é uma bênção ou uma maldição. Lueng ainda se inclina para uma resolução pacífica desta questão, mas se a paz for impossível, ele considerará outros meios. Depois de se despedir do senhor do país Vulk, Wenrenbumiei, o pequeno pátio de Lueng retornou à tranquilidade. Entretanto, Lueng sabia que com a chegada e partida do senhor do país Vulk, dentro do Reino das Sereias, é provável que o oposto da paz e tranquilidade de seu pequeno pátio prevaleça esta noite. Mas para Lueng, isso é uma coisa boa. Sorrindo, Lueng disse a Xiaowai: Xiaowai, suas preocupações são infundadas. Aposto que com certeza poderemos conhecer o senhor do Reino dos Sereias amanhã. As palavras de Lueng fizeram Xiaowai franzir os lábios. A garotinha olhou para a corte do Reino dos Sereias, não muito longe, e disse: nesse ponto, se ainda não conseguimos ver a senhorita Wu, ou todos no Reino dos Sereias são estúpidos, ou são realmente poderosos o suficiente para serem invencíveis. Infelizmente, pelo que podemos ver agora, eles não são estúpidos nem poderosos o suficiente para serem invencíveis. Então, além de cumprir sua promessa, eles não têm outra escolha. O comentário direto da menina fez Lueng rir e dizer: sim, é esse estilo de falar implacável. Quando eu não for a próxima a falar, Xiaowai, lembre-se disso e venha mediar por mim na hora certa. As palavras de Lueng fizeram Xiaowai corar. Não é implacável, a menina murmurou suavemente com um toque de ressentimento. Lueng riu com vontade, comentando: eu nunca disse que você era cruel, eu simplesmente acho necessário expressar um pouco de humor sarcástico de vez em quando. Nem sempre se pode ser benevolente neste mundo. Às vezes, o excesso de gentileza pode ser um empecilho. A noção de enganar o sábio e o digno é muito culta. Portanto, devemos demonstrar uma certa ferocidade em ocasiões selecionadas. Capítulo 203. Rumores e fofocas. A madrugada de 6 de dezembro. Ainda faltam 2 dias para a Conferência do Tesouro do Reino das Sereias. A atmosfera dentro do Reino das Sereias é completamente diferente das conferências do Tesouro anteriores. A notícia de que tanto o Departamento de Anhai quanto o Reino Imortal prestaram suas homenagens ao Deus Lobo já se espalhou pela cidade da noite para o dia. E agora, dos 40 guardas pretorianos trazidos por Lu Yuzhong, 30 estão posicionados do lado de fora do campus onde o Deus Lobo reside. Lu Yuzhong trouxe apenas 10 pessoas de volta para sua residência. Tal postura assustou os cultivadores da cidade. Além disso, as notícias sobre o mestre da espada Molo se espalharam gradualmente pela cidade com a aproximação da Conferência do Tesouro. As pessoas sabem que a visita do Deus Lobo ao Reino das Sereias foi por causa de um amigo que estava controlado pela espada maligna Molo e matou alguém no Reino das Sereias.
Além disso, o sacerdote do departamento de Anhai, Lipo, e o senhor do reino imortal, Lu Yujun, vieram para esse assunto, e somente o Deus Lobo é altamente respeitado. Com tal situação e a pressão de 3 lados, até mesmo o reino das sereias sentiu a pressão. O fato de todas as frotas de patrulha próximas terem sido chamadas naquela noite é uma indicação clara. Além disso, em alguns círculos, a notícia da visita do senhor do país de Vulk para adorar o Deus Lobo revelou um segredo aterrorizante. Se essa situação não for tratada adequadamente, ela pode até atrair o famoso monstro antigo. Dessa forma, o reino das sereias enfrenta pressão de todos os lados. As pessoas estão maravilhadas com quão aterrorizante o Deus Lobo é, percebendo que ele não é uma fera ancestral comum. Nessa situação, até mesmo o reino das sereias precisa ficar vigilante. No entanto, à medida que a notícia se espalhava, algumas discussões também aconteciam pela cidade. O Deus Lobo da Montanha Anil é muito dominador. Seus amigos são dignos de viver, enquanto outras vidas não são. Portanto, quando a espada maligna de Molun mata alguém, o reino dos sereias pune e administra a justiça, exterminando o espírito maligno de Molun para o benefício do mundo. Qual é a culpa nisso? No entanto, sua arrogância se baseia em sua destreza marcial e vem à nossa porta a exigir uma explicação, até mesmo forçando o reino dos sereias a libertar prisioneiros. Ele é tão convencido. Exatamente. Essa ação é muito dominadora. Demônios como esse deveriam ser erradicados por todos. A espada maligna de Molun causou o caos no mundo, e ainda assim o Deus Lobo não só não se esforça para estrangulá-la, como também quer protegê-la. Esse tipo de comportamento pode ser praticado pelos predecessores do caminho da retidão. Entrar no caminho do mal, empunhar uma espada demoníaca, matar pessoas e ainda ter alguém para te proteger. HMPH. É bom ter cultivadores experientes como amigos, mesmo que façamos maldades e incendiemos, não morreremos. Se ao menos eu tivesse um amigo cultivador experiente também. Quem poderia ser uma boa pessoa se misturando com o dragão da vela? Bah! Eles não passam de intimidadores, confiando em seu poder. Deuses ridículos. É quase como ser um demônio. Ser amigo do mestre da espada Molun não é ser um demônio? Discussões semelhantes surgiram em alguns lugares da cidade. No entanto, a maioria das pessoas ainda opta por ser espectadora. Os cultivadores convidados a participar da Conferência do Tesouro não têm certeza se o Deus Lobo é dominador ou não, mas quanto ao reino das sereias, eles sempre foram rigorosos em seus métodos. Ao entrar no reino das sereias, é preciso obedecer às leis do reino das sereias. Uma vez violadas, as sereias podem capturar e matar diretamente os infratores, de acordo com a lei. As leis do reino das sereias sempre foram rígidas. Portanto, embora houvesse ataques verbais contra Lueng, mais pessoas permaneceram neutras e curiosas para ver como o reino dos sereias responderia ao Deus Lobo. Pouco tempo depois, Lueng e Xiaowai descobriram os rumores e fofocas em torno dos ataques a Lueng. No pátio, a menina com orelhas de animal prateadas que ouviu a notícia tinha um rosto sombrio e sua raiva estava quase fora de controle. Ela olhou para Lueng com extrema raiva e disse: Deus Lobo, esses roedores estão espalhando boatos lá fora. No pátio, depois de ouvir o relatório da guarda pretoriana, Lueng balançou a cabeça e disse: embora suas palavras sejam extremas, elas não estão totalmente erradas. Para que estamos aqui? Não é para proteger nossos amigos. E nosso amigo não é outro senão o mestre da espada Molun que matou um homem. Lueng riu e disse: então deixe-os dizer o que quiserem. O que você pode fazer com sua raiva? Pode sair correndo e matar todos eles. Isso não confirmaria que estamos usando nosso poder para intimidar os fracos. As palavras de Lueng fizeram a menina estremecer levemente e então se sentir extremamente injustiçada. Mas nós nunca abrigamos nenhum demônio. Xiaowai estava extremamente perturbada, com o rosto prestes a chorar. O Deus Lobo claramente se importou com a senhorita Wu. Ele só salva pessoas quando elas não estão totalmente controladas pela espada demoníaca.
Se a senhorita o realmente cair no caminho demoníaco, o Deus Lobo será quem a matará. Os rumores que aquelas pessoas espalharam lá fora são completamente infundados. A menina ficou se sentindo injustiçada, enquanto Lu Eng sorriu e disse: viver sob o escrutínio dos outros pode ser cansativo. Xiao Ai, você se importa demais com o que os outros pensam. As palavras de Lu Eng deixaram Xiao Ai ainda mais chateada. Mas, a garotinha fez beicinho, ressentida. Aquelas pessoas estavam te caluniando maliciosamente, você não é o que diziam. A menina estava tão arrasada pela sua angústia que, mesmo que fosse ela quem estivesse sendo repreendida, ela não se sentiria tão triste. Lu Eng riu com vontade e bagunçou o cabelo. Não se preocupe tanto. Algumas pessoas só veem a situação mudar e sentem inveja, é por isso que causam problemas. Se as confrontarmos, cairemos na armadilha preparada por aqueles ratos furtivos no escuro. Mantenha uma atitude calma e equilibrada, e nada poderá derrubá-lo. As palavras de Lu Eng fizeram Xiao Ai arregalar os olhos de espanto. As pessoas estão causando problemas. É possível. A jovem olhou instintivamente para o palácio próximo. No entanto, Lu Eng balançou a cabeça e disse: não é o reino dos sereias. O reino dos sereias tem uma opinião muito alta sobre si mesmo. Embora possam se sentir pressionados pelos eventos de ontem, não recorreriam a truques tão desprezíveis. Há outra pessoa por trás dessa confusão. Lu Eng disse: você certamente se lembra das 7 pessoas que o irmão Wu matou após cair na escuridão. Todos os 7 eram cultivadores talentosos, com muitos discípulos, amigos, parentes e conhecidos. Se se unissem, poderiam ser considerados uma pequena força no Mar do Sul. Antes, quando o reino dos sereias queria matar o irmão Wu, eles não se opunham e, portanto, não agiam. Mas agora que cheguei, eles se sentem pressionados. Temem que, por minha causa, o reino dos sereias mude de ideia e liberte seus inimigos. Então, eles precisam agir. Lu Eng sorriu e disse: por meio de suas ações, aqueles que estão sendo assados no fogo não sou eu, Lu Eng, mas o reino dos sereias. Essas pessoas estão tentando influenciar a opinião pública, para nos fazer opor-nos completamente ao reino dos sereias. Se essa opinião que eles estão guiando continuar a se fortalecer, então, se o reino dos sereias realmente libertar o irmão Wu no futuro, eles não perderiam a face? Um grande poder ancestral, com medo da ameaça de um demônio lobo, libertando um prisioneiro. Se tais rumores se espalharem, o senhor do reino dos sereias pode ficar furioso e mortalmente furioso. Se o plano deles der certo, isso poderá de fato bloquear qualquer possibilidade de reconciliação entre nós e o reino das sereias. No entanto, o reino dos sereias definitivamente não deseja ver uma situação tão conflituosa. Lu Eng riu e disse: então você não precisa ficar bravo, pois há alguém ainda mais furioso do que você. Capítulo 204. No final, fiquei sozinho contra tudo. As palavras de Lu Eng eram incompreensíveis para a menina. Embora a jovem fosse excepcionalmente inteligente, questões envolvendo manipulação da opinião pública e conspirações a faziam se sentir estranha. Lu Eng, tendo passado por situações semelhantes em sua vida passada, imediatamente percebeu as irregularidades e permaneceu impassível, esperando uma resposta do reino dos sereias. Comparado ao caos causado pelos vilões que manipulavam a opinião pública e causavam problemas na internet por dinheiro em sua vida passada, os rumores e calúnias encontrados dentro do reino das sereias eram brincadeira de criança. Lu Eng acreditava que o reino dos sereias também não estaria disposto a iniciar uma guerra facilmente, caso contrário, eles não o teriam acolhido na cidade usando táticas lentas. Enquanto Lu Eng confortava Xiao Ai no pátio, e o Ailing, o senhor do reino dos sereias, que acabara de sair do templo ancestral no palácio, também ouvia o relatório do secretário-chefe imperial. De repente, cheio de raiva. Como ousam agir de forma imprudente no reino das sereias? Será que essas pessoas se cansaram de viver? O rosto de Ailing ficou frio instantaneamente. Aquele louco do Muiepeng levou as pessoas a perturbar as mulheres e causar o caos no meu reino das sereias.
Não tive a chance de acertar as contas com os amigos e familiares deles. Se não fosse pelo comportamento bastardo daquele muiepengo, as coisas teriam chegado a esse ponto. Esse grupo de pessoas ainda tem a audácia. Será que eles não dão valor ao meu reino das sereias? O olhar de Yu-Ai-Ling era gélido. Já que eles gostam de fazer alarde, deixem que façam o quanto quiserem. Prendam todas essas pessoas imediatamente e mandem-nas para o portão da cidade para serem fatiadas em sashimi. E depois joguem-nas para o monstro marinho. Deixem que eles causem uma comoção na barriga do monstro marinho. O comando assustador de Yu-Ai-Ling deixou o secretário imperial-chefe desamparado e amargurado. Meu senhor, reflita sobre isso, implorou o secretário-chefe imperial, impotente. Embora essas pessoas possam ter segundas intenções, se suas palavras não são puníveis por lei, não estão de acordo com o sistema legal do nosso país. Não há nenhuma disposição na lei que impeça a essas pessoas de amaldiçoar o deus lobo da montanha Anil. Continuando seu apelo, o secretário-chefe imperial lamentou. O reino das sereias sempre teve leis rígidas, então devemos agir de acordo com elas e não desconsiderar sua credibilidade por impulsos momentâneos. Uma vez destruída a credibilidade, as consequências serão inimagináveis. O secretário imperial-chefe persistiu em sua persuasão, mas Yu-Ai-Ling ergueu as sobrancelhas e olhou para ele friamente. Você quer dizer que essas pessoas não podem ser presas? O secretário imperial-chefe assentiu apressadamente. Não pode ser, absolutamente não pode ser. Diante do olhar frio de Lorde, o secretário imperial-chefe não demonstrou nenhum sinal de recuar. Yu-Ai-Ling franziu os lábios e bufou. Se você não consegue pegá-los, não pode pegá-los. Eu só preciso desabafar e não espero que você me obedeça. Tudo bem, pode ir agora e fazer o que for preciso. Yu-Ai-Ling disse. Quanto àquele grupo de encrenqueiros, deixe-os ir por enquanto. Mas envie alguém para vigiá-los. Se ousarem infringir a lei, prendam-nos imediatamente. Não posso lidar com eles agora, mas terei uma chance mais cedo ou mais tarde. Yu-Ai-Ling reclamou com raiva. Sou apenas um peão para eles. Se não eliminarmos esses desgraçados, eles continuarão pensando que o reino dos sereias é um alvo fácil. Yu-Ai-Ling caminhou e desabafou sua raiva ao mesmo tempo. No entanto, o secretário-chefe imperial já partiu há muito tempo, seguindo as ordens do senhor para cuidar de seus próprios assuntos. O único que está atualmente ao lado de Yu-Ai-Ling é o ministro-chefe Yu-Ai-Feng, que entrou no palácio ontem à noite para prestar suas homenagens. Seguindo Lorde sentindo-se um pouco aliviado depois de Lorde o ter repreendido por um tempo, Yu-Ai-Feng finalmente falou e perguntou, Senhor, agora que as coisas chegaram a esse ponto, quando prestaremos nossas homenagens ao Deus Lobo? No palácio, os passos de Yu-Ai-Ling vacilaram ligeiramente. Então, ela bufou e disse, desapareça. Leve-o diretamente para a prisão do inferno extremo para uma visita, não tenho tempo para vê-lo. A resposta de Yu-Ai-Ling deixou Yu-Ai-Feng chocado e consternado. Mas, meu senhor, não combinamos antes de ir prestar homenagem ao Deus Lobo hoje e discutir como lidar com o assunto da senhorita Wu Feng. Como pôde mudar de ideia assim? Yu-Ai-Ling o encarou e disse, você está tentando me ensinar como fazer as coisas? Sou um lorde ou você? Eu me encontrarei se quiser e não me encontrarei se não quiser. Como Lorde do Reino dos Sereias, eu não tenho nem essa liberdade. Além disso, o Deus Lobo não quer só ver os amigos. Então por que você não o leva direto? Você acha mesmo que esse velho monstro que sabe quantos anos de vida ainda tem se interessaria por uma garotinha como eu? Talvez meus ancestrais já o tenham conhecido, porque ele se importaria em me ver? Se eu for até ele ansiosamente, talvez ele fique enojado e sinta que estou desperdiçando seu tempo. Então, leve-o para ver o amigo. Isso atenderá ao pedido dele, economizará o tempo de todos e todos se beneficiarão. Não é ótimo? Yu-Ai-Feng riu repetidamente após ouvir o discurso de Yu-Ai-Ling. Meu senhor, este assunto é de grande importância. Não podemos agir precipitadamente. Yu-Ai-Feng aconselhou. Se você está preocupado com a opinião pública, posso convidar o Deus Lobo para encontrá-lo em um pátio diferente.
Dessa forma, não parecerá que você está buscando uma audiência com o Deus Lobo, mas sim que o Deus Lobo está buscando uma audiência com você. Que tal? E o Wei Feng sabia que o Senhor havia mudado de ideia por causa dos rumores espalhados por aqueles ratos. Acredita-se hoje que o reino das sereias teme e venera o Deus Lobo. Se a notícia de que o Senhor do Reino das Sereias foi prestar homenagem ao Deus Lobo fosse divulgada, certamente daria aos fofoqueiros um novo motivo para comemorar. Como um assunto nacional pode ser alterado apenas por causa de uma disputa de temperamento? E o Wei Feng tentou persuadi-lo, mas o Wei Ling apenas olhou para ele e respondeu: Mestre, eu, como um homem adulto, por que complica tanto as coisas? Você age como uma velha, pode ser direto. Se eu disser que não o verei, então não o verei. O Deus Lobo está aqui para salvar alguém, enquanto nós estamos aqui para matar alguém. Se lutássemos, faria diferença se eu fosse vê-lo ou não? Se não brigaríamos de qualquer maneira, importa se eu vou vê-lo ou não? Então por que perder tempo? Não tenho interesse em lidar com esse velho monstro que vive há sei lá quantos anos. Você pode levá-lo para a prisão do inferno extremo. E o Wei Ling instruiu. E quando o levarem para a prisão do inferno extremo, tenham cuidado. Embora o Deus Lobo tenha uma boa reputação e não seja como o dragão da vela, que é um velho patife, vocês ainda precisam ser cautelosos e ficar atentos a ele tentando escapar ao visitar outros prisioneiros. Depois de falar, o Wei Ling desapareceu no palácio sem olhar para trás, deixando o primeiro-ministro para trás. De pé no longo corredor sob o mar, onde a água do mar subia e os peixes nadavam, o Wei observou a partida de Lorde com um sorriso impotente. O senhor deles era realmente imprevisível, o que era uma dor de cabeça. No entanto, após uma análise cuidadosa, parece que a questão é de fato como o senhor disse. A separação do reino das sereias e do Deus Lobo não depende de o senhor ver ou não o Deus Lobo, mas da atitude deste em relação ao seu amigo. Com isso em mente, o Wei Feng não pôde deixar de suspirar e disse: Parece que esse assunto vai recair sobre mim. E o Wei Feng suspirou, sem outras opções, e saiu do corredor, caminhando em direção ao exterior do palácio. Ele pretende visitar o Deus Lobo mais uma vez. Capítulo 205. Ao sul da Grande Muralha. Quando o primeiro-ministro Wei Feng visitou, Lu Eng estava sentado na porta discutindo o caminho de cultivo do departamento de Anhai com os irmãos da família Wu. Descobriu-se que os 9 ramos da tribo Li têm um caminho de cultivo diferente do comumente conhecido. Eles não abrem a porta do céu nem transformam a energia interna, mas apenas cultivam poderes sobrenaturais. Cada membro da tribo Li possui um talento inato para poderes sobrenaturais, despertados ao nascer. Seu caminho de cultivo consiste em cultivar poderes sobrenaturais e refinar seus corpos físicos. O corpo carnal, que os cultivadores não valorizam, é refinado por eles para se tornar como aço e ferro, incrivelmente robusto. Cada pessoa da tribo Li é como uma fera feroz em forma humana, e sua força física por si só é aterrorizante. Sem mencionar os talentos únicos e as habilidades misteriosas possuídas pelo povo da tribo Li, que muitas vezes se manifestam como um poder insondável. Há aqueles que possuem a habilidade divinatória de prever o próximo movimento do inimigo, aqueles que têm a percepção necessária para sentir com precisão os pensamentos de seus alvos e aqueles que podem executar movimentos rápidos e imprevisíveis, cobrindo milhares de metros com suas técnicas de movimento divinas. Entretanto, de acordo com o relato dos irmãos Wu, essas habilidades aparentemente impressionantes são comuns entre os 9 ramos da tribo Li. As habilidades realmente aterrorizantes são aquelas envoltas em mistério, como a armadura de batalha manchada de sangue de Wu Ji e os ossos dourados indestrutíveis de Wu Mi. Foi somente na conversa de Lu Eng com os 2 irmãos que ele percebeu o verdadeiro poder por trás dos milhares de pessoas que viviam fora da montanha Anil. Não é de se admirar que a população da tribo Li, uma tribo tão forte e poderosa, esteja diminuindo. Se cada ramo pudesse ter dezenas de milhares de pessoas, provavelmente se tornariam invencíveis.
E então, quando Liu Feng chegou ao outro pátio, o Deus Lobo, que agora havia se tornado uma pressão para todo o reino dos sereias, estava casualmente sentado na porta, conversando com dois homens musculosos do departamento de Anhai que estavam parados perto da porta. Seu sorriso relaxado não demonstrava nenhuma ferocidade. Se não fosse por seu conhecimento anterior, qualquer um que visse essa cena não teria conectado esse homem elegante e descontraído, vestido de branco, com o suposto Deus Lobo. Ao ver Liu Feng se aproximando, Lueng sorriu e se levantou. Mestre Liu, o senhor finalmente concordou em me ver? Liu Feng sorriu sem jeito. A senhora tem assuntos importantes para tratar e não pode estar presente. Mas ela me instruiu a cumprimentar o Deus Lobo e levá-lo para visitar seu amigo na prisão do inferno extremo em nome dela. Liu Feng disse bobagens com os olhos abertos. Peço perdão ao Deus Lobo pelas palavras que não foram ditas intencionalmente por mim. A conferência do tesouro está se aproximando e há muitos assuntos importantes para tratar, o que impede o senhor de partir. Liu Feng tentou defender o senhor, enquanto Lueng sorriu e disse: Eu entendo. Afinal, assuntos nacionais são importantes. Sou grato por o senhor ter me permitido visitar a prisão do inferno extremo e não espero nada mais. Quando podemos partir para a prisão do inferno extremo? Lueng perguntou diretamente, sem demora. Liu Feng riu e disse: Podemos ir agora, o Deus Lobo precisa preparar alguma coisa. Lueng balançou a cabeça. Não, vamos. Dizendo isso, Lueng gritou no pátio: Xiaowai, vamos lá. No pátio, a garota de cabelos prateados com orelhas de besta carregou apressadamente a espada do trovão celestial em suas costas e seguiu Lueng. Ao mesmo tempo, o enorme corpo de lobo branco de Lueng também emergiu. O espírito primordial de Lueng transformou-se em um clarão de luz branca e retornou ao seu corpo físico. O enorme lobo branco disse algumas palavras aos irmãos Wu e aos guardas pretorianos que chegavam, deixando-os ali para esperar, antes de guiar Xiao para acompanhar Liu Feng. O enorme raio levantou voo novamente, levando Lueng, Xiao e Liu Feng para o ar sobre a cidade. Atrás do raio estavam 300 soldados de batalha sereias e 10 generais sereias, apresentando uma cena ainda mais grandiosa do que quando Lueng entrou na cidade naquele dia. Essa cena rapidamente chamou a atenção dos cultivadores da cidade. A notícia se espalhou rapidamente de que o Deus Lobo, sob a liderança do ministro-chefe, havia cruzado o reino das sereias e a grande muralha subaquática para seguir mais para o sul. O ministro-chefe foi para o sul com o Deus Lobo. Será que é verdade que o reino das sereias realmente vai libertar o prisioneiro? É improvável, o reino dos sereias está profundamente enraizado e até matou o velho demônio Bifang no passado, então por que eles teriam medo do Deus Lobo? Falando nisso, você percebeu que o senhor do reino das sereias ainda não apareceu? Não é incomum? Pelo visto, ela deveria ter se encontrado com o Deus Lobo hoje, não é? Será que o senhor do reino das sereias já chegou a um acordo secreto com o Deus Lobo? Também é possível que estejam planejando uma guerra, segundo uma antiga lenda, para determinar se o reino das sereias está realmente movendo suas forças. Tudo depende do senhor. Se o senhor do reino das sereias ainda estiver visível antes da chegada do inimigo, isso prova que o reino das sereias ainda não usou toda a sua força. Somente quando o senhor do reino das sereias desaparecer antes da chegada do inimigo, o verdadeiro terror virá. Por que você diz isso? O senhor do reino das sereias desapareceu, preparando alguma arma poderosa. Isso não está claro. Só ouvi dizer que, antes que o velho demônio Bifang viesse para matar, o senhor do reino das sereias também desapareceu por vários dias. Quando o senhor reapareceu, com o poder do trovão, matou completamente o antigo monstro Bifang no Mar do Sul. Então se for esse o caso, o atual senhor do reino dos sereias está desaparecido há 3 dias. Isso significa que algo emocionante está prestes a acontecer. Bem, é difícil dizer. Vamos continuar assistindo. A conferência do tesouro deste ano está mais animada do que em qualquer outro ano. Os cultivadores da cidade discutiam animadamente enquanto o Deus Lobo deixava a cidade e mudanças sutis ocorriam entre as várias partes.
Mas, por enquanto, Lueng não precisa se preocupar com tudo isso. De pé nas costas da raia gigante, ele já cruzou a magnífica grande muralha submarina, com 100 metros de altura, e está indo em direção às águas mais profundas e misteriosas do sul. Quanto mais ao sul ele vai, mais profunda a água do mar se torna. O fundo do oceano abaixo dele continua a se estender para baixo, como se nunca fosse acabar, levando a sinistras e escuras profundezas abissais. Além da grande muralha submarina, a água do mar fica cada vez mais fria. À medida que ele avança para o sul, o frio na água fica mais intenso. Lueng consegue sentir que o frio na água do mar não é uma sensação física. Devido à temperatura da água do mar, não há muita diferença em comparação com o norte. No entanto, à medida que se avança para o sul, a temperatura fica mais fria, e esse frio assustador vem inesperadamente do coração. Mesmo os cultivadores que obtiveram sucesso em seu treinamento não conseguem evitar sentir o frio enquanto estão na água do Mar do Sul. No entanto, não se pode sentir esse tipo de frio do outro lado da vasta e magnífica grande muralha submarina. A imensa e magnífica muralha parece isolar completamente esse frio sinistro ao sul. Ao norte da grande muralha, a água está repleta de corais e peixes brilhantes. Mesmo no reino das sereias, peixes comuns podem ser vistos por toda parte, em ruas e becos. Mas nas águas do sul, é sombrio e sem vida, sem nenhum traço de vitalidade. Lueng e seus companheiros viajaram para o sul e não conseguiram ver um único peixe nadando ou alga marinha. No lado sul da grande muralha, sob o mar, há um deserto totalmente desolado e sem vida, árido e vasto. Capítulo 207. Mar estrelado brilhante. Os 8 trigramas são as coisas mais místicas, antigas e profundas deste mundo. Entre as relíquias culturais escavadas, as pessoas descobriram que o padrão dos 8 trigramas já existia durante a Idade da Pedra, quando o uso de nós era usado para registro. É difícil imaginar que os 8 trigramas já tivessem surgido naquela época antiga, quando a sabedoria das pessoas ainda não havia florescido. Os 8 trigramas herdados mais antigos, segundo as lendas, foram criados pelo grande deus Fuxi, também conhecido como 8 trigramas de Fuxi. Entretanto, Lueng não tinha nenhuma pesquisa sobre o caminho do livro das mutações em sua vida anterior e tinha falta de conhecimento sobre os 8 trigramas. Mesmo após atingir a iluminação, a sabedoria espiritual do cultivador despertará grandemente e ele será capaz de recordar todas as memórias que estão enterradas profundamente em sua mente desde a infância, incluindo a sensação de deixar o líquido amniótico quando era um bebê, o primeiro cocô e urina após nascer, a respiração de dormir nos braços de sua mãe durante a lua cheia e a risada ao cavalgar no pescoço de seu pai com anos de idade. Essas memórias que as pessoas comuns nunca conseguem recordar estão todas claras na mente do cultivador. Sem mencionar as páginas de livros que leu e os estranhos por quem passou, mesmo que Lueng não tenha tentado se lembrar deliberadamente, seu nível atual de cultivo permite que ele se lembre dessas memórias sem esforço. No entanto, um acervo de conhecimento tão vasto não permite que alguém crie coisas que não tenham sido vivenciadas. Portanto, Lueng, que não havia estudado a arte de I Ching em sua vida passada, mal conseguia reconhecer que os 8 trigramas neste portão de pedra eram os trigramas pré-celestiais, supostamente relacionados a Fuxi. Entretanto, ele não conseguiu julgar o que o padrão específico do trigrama representava. A única coisa certa é que esse antigo portão de pedra deve estar relacionado àquela antiga divindade. No verso do raio, os olhos de Lueng se fixaram no enorme símbolo dos 8 trigramas. Depois de observá-lo por um tempo, ele sentiu como se o símbolo tivesse ganhado vida e o estivesse encarando de volta. Nesse momento, eles já haviam chegado em frente a um enorme portão de pedra. O general sereia que os liderava havia chegado mais cedo e feito uma ranhura sob o portão de pedra com um pedaço de jade. A voz da sereia dentro do portão podia ser ouvida, falando na língua das sereias, que Lueng e Xiaowai não conseguiam entender. Depois de se comunicar com a sereia dentro do portão por um tempo, o general sereia deu um passo para trás e retornou para onde Wai Feng e Lueng estavam.
Lentamente, o enorme portão de pedra se abriu diante de Lueng e seus companheiros. Depois que os colossais portões de pedra se abriram, uma cena impressionante foi revelada além deles. Um palco enorme como o céu noturno real, brilhando com estrelas cintilantes. De pé sob este vasto céu estrelado, Lueng e as sereias foram inundadas por uma sensação de insignificância, como se estivessem realmente diante de uma verdadeira vastidão cheia de estrelas. E o Weifeng deu um leve sorriso e gesticulou: "Por favor, siga-me." Depois de falar, como se temesse que o Deus Lobo não ousasse entrar, ele deu um passo em direção ao céu estrelado sem hesitar. Lueng não hesitou e seguiu Weifeng em direção à vastidão estelar. Uma sensação de maciez gelada o atingiu imediatamente, como se Lueng tivesse mergulhado em uma piscina de gelatina mole, fazendo com que todo seu corpo parecesse leve e frio. No momento seguinte, ao recuperar a visão, ele percebeu que não estava mais sob o mar, mas em meio a uma galáxia brilhante. Estrelas brilhantes e realistas pareciam cintilar ao lado dele, apenas reduzidas em tamanho e sem o calor escaldante das estrelas verdadeiras. Parado no vazio, Lueng não via direções, nem acima nem abaixo, como se tivesse realmente chegado ao vácuo do universo. A garota de cabelos prateados com orelhas de animal agarrou-se a ele, olhando para a cena diante deles com espanto e um leve choque. Afinal, a sensação de estar na galáxia era realmente magnífica. Enquanto isso, Weifeng estava ao lado, sorrindo e dizendo: "Esta é a prisão do inferno extremo, o reino além do mundo, não dentro do Mar do Sul. O amigo do Deus Lobo reside aqui temporariamente." Depois que Xiaowei entrou, ninguém mais entrou atrás de Lueng. Os 300 soldados de batalha sereias ficaram todos do lado de fora, parece que eles não estavam realmente acostumados a se proteger de Lueng. No entanto, também deve haver soldados de batalha sereias posicionados na prisão do inferno extremo, mas não está claro onde eles estão. Pelo menos Lueng não sente a presença deles agora. E o Weifeng obviamente não tem intenção de mostrar a guarnição para Lueng, ele planeja levar Lueng diretamente para ver seus amigos. Contudo, Lueng não está ansioso agora. Ele ficou parado no meio do mar estrelado, olhando com espanto para a nebulosa de redemoinho que girava lentamente à sua frente, com o coração afundando levemente. Se o padrão dos 8 trigramas no portão de pedra ainda pudesse ser descartado como uma coincidência, então a nebulosa de redemoinho diante da qual ele estava agora não poderia ser explicada como coincidência. A Via Láctea, este céu estrelado brilhante e genuíno, poderia ser uma representação completamente realista da Via Láctea? Embora o conhecimento de Lueng em astronomia fosse limitado, ele já havia assistido a muitos vídeos científicos populares sobre a Via Láctea online. Comparado ao formato e às características da Via Láctea em sua memória, o céu estrelado à sua frente parecia ser a Via Láctea. Além disso, no braço espiral em que estavam agora, parecia haver estrelas familiares. O lobo branco gigante passou diretamente sobre Weifeng, indo em direção ao mar de estrelas à frente. Xiaowei o seguiu de perto, não querendo se separar do Deus Lobo. Weifeng, no entanto, mostrou uma expressão de surpresa. Essa não é a direção certa. Mas como o Deus Lobo havia ido por ali, ele não teve escolha a não ser segui-lo, sabendo que não havia criminosos importantes detidos naquela direção. A estranha reação do Deus Lobo ao entrar no céu estrelado também despertou a curiosidade de Weifeng, que se perguntou o que exatamente o Deus Lobo estava procurando. Será que existe algum tipo de tesouro deixado por ancestrais antigos neste mar de estrelas que eles ainda não encontraram? Com essa curiosidade e confiança na habilidade do Deus Lobo de manter a ordem na prisão do inferno extremo, Weifeng não parou o Deus Lobo, mas o seguiu de perto. Os dois, junto com o lobo, correram pelo mar estrelado. Este mar estrelado realista e reduzido não restaurou perfeitamente as proporções do mar de estrelas real. Caso contrário, vastas áreas vazias teriam sido assustadoras. Embora a distância entre as estrelas fosse considerável, ela ainda era incomparável ao universo real. Logo, Lueng chegou aos arredores deste braço espiral e encontrou uma coordenada proeminente e familiar.
Centauro triplo estrela. Essas 3 estrelas, que se tornaram famosas e populares por causa da ficção científica, agora estão aparecendo diante de Lueng. Cada estrela tem um diâmetro de vários metros e emite uma luz fraca e abrasadora. Não muito longe dessas 3 estrelas, há uma estrela aparentemente comum flutuando na noite estrelada, cercada por vários planetas de tamanhos variados, cada um não maior que uma bola de gude. À distância, neste mar de estrelas, Lueng consegue ver claramente a estrela comum próxima e os pequenos planetas que a cercam. Neste mar cintilante de estrelas, esta estrela em particular não tem características distintivas e pode ser considerada bastante comum. Entretanto, quando Lueng realmente encontrou esta estrela, ele ficou genuinamente animado. Ele voou instintivamente em direção à estrela, mesmo sabendo que se tratava apenas de um modelo falso de caixa de areia. Mas a cena familiar de sua cidade natal ainda despertava seu desejo de se aproximar, e ele não conseguiu resistir. Capítulo 208. Herança estrelada. No momento em que o lobo branco gigante se aproximou da estrela, ele pareceu estar solidificado e congelado diretamente no vazio, mantendo sua postura de voo, até mesmo seu pelo estava solidificado e não caiu. Essa cena extremamente assustadora deixou Xiaowai ansiosa instantaneamente. O Deus Lobo. Enquanto ela gritava alto, ela olhou de repente para Yue Feng ao seu lado. Você está conspirando contra o Deus Lobo. Assim que a voz caiu, a antiga espada azul escura atrás da menina emitiu um som claro de espada. Clang! No momento em que o som das espadas soou, a terrível intenção da espada balançou instantaneamente no mar de estrelas e, em um instante, destruiu milhares de estrelas ao seu redor. Em meio aos estalos, Xiaowai escureceu instantaneamente no céu estrelado e cintilante. Apenas a estrela comum diante do Deus Lobo não foi afetada pela aura da espada e ainda girava silenciosamente em torno do centro da galáxia. Entretanto, quando Yue Feng foi afetado pela aura da espada, ele sentiu um calafrio no corpo todo, e uma sensação de horror de um desastre iminente surgiu das profundezas de sua alma. Claramente, a garotinha na frente dele era incomparável à sua própria base de cultivo. No meio do mar estrelado, Yue Feng fugiu rapidamente a 1000 pés de distância no piscar de olhos, sentindo-se ansioso e impotente enquanto protestava em voz alta. Foi aqui que o Deus Lobo veio de fato. Como pudemos armar armadilhas e emboscar o Deus Lobo? Senhorita Xiaowai, por favor, acalme-se. Como a garotinha ao lado do Deus Lobo pode ser tão assustadora? Embora a espada não tenha saído da bainha, ela instantaneamente destruiu milhares de estrelas ao redor. Você deve saber que essas estrelas são gaiolas extremamente sólidas. Desde a construção da prisão do inferno extremo, muitos gigantes demoníacos foram aprisionados nas estrelas, mas ninguém jamais conseguiu destruí-los. Mas agora, as estrelas que não foram destruídas por dezenas de milhares de anos foram destruídas no piscar de olhos. E Yue Feng não conseguia acreditar no que via enquanto olhava para a garotinha carregando a antiga espada de bronze, o que mais uma vez renovou sua percepção dela. Até mesmo uma donzela de baixa cultura que estava ao lado do Deus Lobo fez um movimento aterrorizante. Só se pode imaginar que cena terrível se desenrolaria se o próprio Deus Lobo agisse. Entretanto, o que era mais assustador não era a garotinha diante deles, mas o corpo do Deus Lobo completamente congelado no vazio. Uma visão bizarra que abalou Yue Feng mais do que a espada da garotinha Lobo destruiu inúmeras estrelas falsas. Será que realmente existem alguns segredos deixados pelos ancestrais dentro da prisão do inferno extremo? Até mesmo uma existência como a do Deus Lobo foi afetada. Yue Feng persuadiu a pequena loba no mar estelar com urgência, dizendo: Senhorita Xiaowai, acalme-se. Chamarei imediatamente o diretor da prisão para vir investigar a situação. A prisão do inferno extremo foi deixada por nossos ancestrais, e suas diversas maravilhas também não são totalmente conhecidas por nós. O Deus Lobo pode ter acidentalmente ativado algum tipo de conjunto mágico. Devemos entender a situação rapidamente em vez de partir para um confronto. A voz de Yue Feng diminuiu, e Xiaowai o encarou com frieza.
Ela estava prestes a falar quando uma voz cansada soou de repente atrás dela. Está tudo bem, Xiaowai. Estou bem. Por favor, não fique muito agitada. Uma figura vestida de branco surgiu silenciosamente atrás da garota de cabelos prateados com orelhas de animal. Ele deu um tapinha gentil em seu ombro, acalmando suas emoções, e embainhou a espada do trovão celestial, que já havia sido desembainhada por alguns centímetros. Diante do olhar atônito de Xiaowai, Lueng, de branco, sorriu levemente e disse: embora eu esteja comovido com sua preocupação, você não consegue mover a espada do trovão celestial. Agora mesmo, sua ação impulsiva causou a explosão de milhares de estrelas, e podemos ter que passar centenas de anos como trabalhadores no reino dos sereias para compensar isso. Xiaowai ficou um pouco surpresa com a piada de Lueng, sentindo-se um pouco nervosa. Centenas de anos. Enquanto isso, não muito longe, Yu Waifeng suava profusamente e disse rapidamente com um sorriso forçado: o Deus Lobo está só brincando. Há muitas estrelas no céu, e 1000 ou 2 explodindo não farão diferença, não há necessidade de compensar. Que piada! Se não fosse pela intervenção do Deus Lobo, que persuadiu a loba irascível a tempo e a impediu de causar a destruição de toda a galáxia, o resultado poderia ter sido catastrófico. Além disso, a cena da súbita solidificação do Deus Lobo era assustadora demais. Se não fosse pela confirmação de Yu Waifeng de que não havia prendido o Deus Lobo, ele teria pensado que o Deus Lobo havia sido ferido depois de ver aquela cena. Entretanto, o fato de o Deus Lobo ter retornado ao normal tão rapidamente pode indicar que ele já havia se libertado daquela estranha formação mágica. Ao ver o Deus Lobo retornar e a espada embainhada nas costas da menina, Yu Waifeng se aproximou cuidadosamente e perguntou: o que estava acontecendo com o Deus Lobo agora? Yu Waifeng olhou para a estrela que girava lentamente atrás de Lueng, hesitante em falar. Lueng suspirou e também olhou para a estrela, dizendo: este é um pensamento divino deixado pela grande divindade que fundou este campo estelar com uma mão. Se alguém que está destinado a fazê-lo entrar neste campo estelar, herdará o manto daquela grande divindade. Embora eu não seja um ser predestinado, estou de alguma forma envolvido com aquela divindade. Então, vir aqui despertou a consciência divina que a divindade deixou para trás. Lueng pretendia dizer que poderia haver alguma relação de sangue, mas considerou que seria presunçoso demais. Além disso, ele é atualmente um demônio lobo em carne e osso, e apenas sua alma lhe pertence, então mudou de ideia. Lueng explicou: mas eu não sou um predestinado. Não consegui obter este mar estrelado, então voltei. Lueng riu baixinho. Mestre Yu, você pode voltar ao reino e selecionar algumas sereias de confiança para virem aqui. Talvez a sereia destinada esteja no seu reino. Se a sereia destinada estiver realmente no reino das sereias, então você poderá controlar este mar estrelado em vez de usá-lo como prisão para prisioneiros. O comentário meio brincalhão e meio sério de Lueng fez Yu Waifeng se assustar um pouco, e ele rapidamente se curvou para prestar suas homenagens. Peço humildemente ao Deus Lobo que nos esclareça em detalhes. No entanto, Lueng suspirou e disse: não tenho nada a ensinar. A consciência divina daquela grande divindade apenas olhou para mim e então saiu com um movimento de manga, dizendo que eu não era o destinado que ele estava esperando. Quanto a quem é essa grande divindade, talvez você saiba quando encontrar o seu destino. E quanto ao verdadeiro poder divino deste mar estrelado, eu desconheço. Mas uma coisa é certa: ele definitivamente não é usado apenas para aprisionar criminosos. Essa divindade era um ser muito estimado desde os tempos antigos. Suas ações não serão meras trivialidades. Lueng explicou com sinceridade, sem nenhuma falsidade em suas palavras. De fato, ele só viu uma figura vaga dentro daquela estrela. Quando Lueng apareceu, a figura suspirou e disse: a linhagem Xuanyuan, é uma sorte que a linhagem Xuanyuan ainda exista no mundo. Infelizmente, você não é quem eu estou esperando. Volte, não há nada aqui que possa lhe dar o que você procura. Depois de falar, a figura borrada desapareceu imediatamente.
Enquanto isso, Lueng retornou ao mar estelar e viu Xiao Ai, que estava prestes a sacar a espada do trovão celestial com raiva. Ele interveio rapidamente. Este mar estrelado foi deixado pela grande divindade Fuxi. Se você explodir o lugar inteiro como uma espada, o que fará se seus parentes e amigos vierem atrás de problemas? De todas as situações, parece que a deusa Nuva ainda não morreu. Capítulo 209. 8 trigramas na palma da mão. No mar de estrelas, Lueng explicou seriamente a situação para Yuai Feng. Yuai Feng, no entanto, não suspeitou que o deus lobo estava se segurando. Ou, mesmo que o deus lobo estivesse se segurando, eles não seriam capazes de verificar isso. No mínimo, o deus lobo sempre tratou as pessoas com sinceridade e não as enganaria em tais assuntos. A herança dos deuses antigos pode ser muito atraente para os outros, mas para o deus lobo, cujo cultivo taoísta já foi estabelecido, não é nada especial. Somos todos deuses antigos, e você quer que eu herde seu legado? Se eu herdar, não serei inferior a você. Onde isso deixaria minha dignidade? E o Wai Feng, que desconhece a identidade do dono deste mar estrelado, especula sobre os pensamentos do deus lobo. Ele até suspeita que o deus lobo não é incapaz de herdar este mar estrelado, mas sim relutante, e é por isso que ele saiu tão rápido. A julgar pela familiaridade do deus lobo com este lugar, não parece ser a primeira vez que ele adentra este céu estrelado. Talvez o deus ancestral que criou este sistema estelar seja um velho conhecido seu. Enquanto Yuai Feng especulava em seu coração, ele manteve um sorriso no rosto. Nesse caso, sou grato pela orientação do deus lobo. Sempre pensamos que este mar estrelado foi deixado por nossos ancestrais para conter demônios. Não esperávamos que estivéssemos deixando passar um tesouro precioso. Se não fosse pela orientação do deus lobo, nós o teríamos desperdiçado de verdade. E o Wai Feng calculou em sua mente que deveria informar o senhor sobre esse assunto assim que retornasse e selecionar uma sereia adequada para a prisão do inferno extremo o mais rápido possível. Se uma pessoa destinada pudesse realmente ser encontrada para controlar completamente esta galáxia, o poder nacional do Reino das Sereias se tornaria ainda mais forte. Mesmo que eles encontrem turbulências demoníacas no abismo extremo novamente, eles serão capazes de lidar com isso com mais facilidade. Lueng assentiu e disse: então, por favor, deixe o mestre Yu me levar para conhecer a senhorita Wu Feng. Os mistérios deste lugar são deixados para todos vocês. Embora a herança de Fuxi fosse tentadora, Lueng não estava muito interessado. A técnica do trovão que Lueng cultivava era diferente daquela dos cultivadores do mundo subterrâneo. Se ele quisesse herdar esta galáxia, talvez tivesse que abandonar seu cultivo do trovão. Isso pode não ser bom para Lueng. Embora herdar o legado do grande deus fosse poderoso, seria necessariamente mais forte do que cultivar o trovão. Pode não ser o caso. Agora, o estudo de Lueng e dos clássicos taoístas lhe rendeu alguns insights. Se ele continuar a cultivar seu caminho do trovão celestial, ele poderá não ser inferior no futuro. Talvez o grande Deus também tenha visto isso, então ele relutantemente mandou Lueng embora. Caso contrário, é improvável que a identidade de Lueng como descendente de Xuanyuan por si só pudesse desencadear a formação do mar estrelado especialmente reservada para aqueles que são predestinados. Pelo menos esse pensamento divino, se realmente tivesse sido desencadeado pela linhagem de Xuanyuan, não poderia ter proferido a frase linhagem de Xuanyuan somente depois que Lueng apareceu, e não teria deixado Lueng partir com decepção. Se ele foi chamado por causa de sua linhagem Xuanyuan, ele deveria pelo menos dizer algumas palavras e colocar o papo em dia, certo? O tom de decepção não é nada parecido com o de encontrar um parente com a mesma linhagem que ele não via há muito tempo. Lueng suspeitava que estava qualificado para herdar este céu estrelado, de acordo com as exigências da divindade. Entretanto, a divindade ficou desapontada, pois não viu necessidade de Lueng herdar seu legado e desistiu. Além disso, embora a figura vaga alegasse não ter nada a oferecer a Lueng, um tênue padrão de 8 trigramas apareceu na palma da mão de Lueng quando ele saiu.
Sob a conexão espiritual, parece haver um mistério dentro do padrão dos 8 trigramas que é ainda mais adequado para Lueng do que a herança deste mar estrelado. Entretanto, agora que Lueng está no mar estrelado e na presença de Yue Feng, ele está temporariamente incapaz de desencadear os mistérios ocultos no padrão dos 8 trigramas. Depois de deixarem este mar estrelado junto com Yue Feng, eles continuaram sua jornada em direção às profundezas do mar estrelado. A área onde Yue Feng está preso fica muito longe, nas profundezas da vasta galáxia. Enquanto isso, Lueng e seu grupo estão apenas na beira do céu estrelado. Em termos figurados, eles acabaram de entrar pelos portões da prisão. Por outro lado, o local onde Yue Feng está preso fica no centro desta vasta galáxia, uma estrela massiva que emite um fraco brilho azul. Com um diâmetro de quase 100 metros, pode ser considerado um objeto colossal. Vale ressaltar que nesse oceano de estrelas, a maioria delas tem um diâmetro de apenas cerca de 3 metros. Ao chegar a esta estrela que emitia uma fraca luz azul, Yue Feng tirou um selo e disse a Lueng: com o selo em mãos, o Deus Lobo poderá visitar seu amigo dentro desta estrela. Mas tome cuidado para não se demorar muito, pois o selo só dura meia hora, após a qual o Deus Lobo terá que permanecer dentro da estrela. Dizendo isso, Yue Feng olhou um tanto preocupado para a garotinha ao seu lado. Ele não tinha medo de que o Deus Lobo ficasse preso lá dentro, considerando que não demoraria muito para criar outro selo. Mas se o Deus Lobo fosse aprisionado dentro dele, aquela garota de cabelos prateados e orelhas de lobo poderia ficar furiosa e destruir as estrelas com um único golpe de espada, embora as estrelas neste vasto e numeroso céu estrelado não pudessem ser reproduzidas e desapareceriam uma vez destruídas. Não importa quão numerosas sejam as estrelas, elas não podem suportar tal turbulência. Lueng viu a preocupação nos olhos de Yue Feng e se sentiu um tanto impotente, mas divertido. Ele deu um tapinha no ombro de Xiaowei e disse: entrarei mais tarde. Se eu não puder sair a tempo devido ao atraso, por favor, não destrua as estrelas aqui. O conselho de Lueng fez Xiaowei correr e se sentir envergonhada. Com uma risada calorosa, Lueng pegou o selo entregue por Yue Feng e foi direto para a estrela azul de 100 metros de diâmetro à sua frente. Ao se aproximar, Lueng sentiu uma leve sensação de queimação, mas não era nada grave. Quando estava a 10 metros da estrela, um portal surgiu no vazio à sua frente. Lueng entrou e se viu dentro da estrela. Diferentemente do que Lueng havia imaginado, o interior desta estrela não era uma prisão sombria e aterrorizante, nem um mar revolto de magma, mas uma vasta pradaria. Acima do campo, ergue-se uma árvore antiga e imponente, sem folhas, apenas com galhos secos e casca envelhecida, parecendo sem vida e morta. E na forma de uma mulher, Yue Feng agora senta-se de pernas cruzadas sob esta enorme árvore murcha, sem algemas ou correntes, mas com medo de deixar a área coberta pelas raízes da árvore, obedientemente sentados sob a árvore. A aparição de Lueng surpreendeu Yue Feng por um momento, mas depois a encheu de grande alegria. Deus Lobo Sênior. Apesar da excitação, ele apenas se levantou e não ousou dar um passo para fora. Essa cena fez Lueng perceber que essa estranha árvore murcha definitivamente não era tão simples quanto parecia à primeira vista. Yue Feng parece não estar usando algemas, mas isso ocorre apenas porque elas não estão visíveis. Ao se aproximar da árvore murcha, Lueng sorriu e falou com a mulher abaixo, a vários metros de distância. O irmão Wu parece estar bastante interessado, já que você veio brincar em um lugar tão isolado. Foi bem difícil encontrá-lo. Capítulo 210. Até que a morte nos separe. As palavras de Lueng fizeram com que um sorriso amargo aparecesse na mulher elegantemente vestida. Ela soltou um longo suspiro e disse: já que você veio, presumo que saiba sobre a condição de Yue Feng. Agora, fui possuída pela espada Molo e me funde com a espada maligna de Molo. O reino dos sereias quer me matar, mas não guardo ressentimento algum. No entanto, Kailin é inocente e estou preocupado com ela. O suspiro lamentoso da mulher transmitiu a sensação de uma heroína trágica em uma peça. Lueng riu com vontade e disse:
Irmão Wu, você pretende confiar sua esposa a nós? Você está chamando Caim de forma tão carinhosa. Parece que compartilhar uma casa e refeições por algum tempo realmente alimentou alguns sentimentos. Diga-me, você se apaixonou por ela agora? A zombaria de Luing fez o rosto da mulher ficar instantaneamente vermelho, e a atmosfera melancólica da protagonista feminina de um drama trágico desmoronou em um instante. Senhor. Wu Feng pareceu envergonhado. Luing riu baixinho, depois ficou sério e sua expressão ficou solene. Bem, já que estou aqui, não posso permitir que o reino das sereias determine sua vida e morte. O assassino é o espírito maligno de Molu, não você, Wu Feng. Se ainda tiver uma chance, eu, Luing, o protegerei, não importa o que aconteça. Claro, se você for realmente controlado pelo espírito maligno de Molu, não me culpe. Depois de terminar de falar, Luing foi direto até a mulher debaixo da árvore seca. Deixe-me ver sua situação. Ao ver a cena, Wu Feng ficou imediatamente chocado e exclamou: Senhor, por favor, não se aproxime. Esta árvore murcha, estrondo. Um trovão penetrante soou de repente, e o corpo espiritual branco de Luing revelou diretamente a base do trovão celestial. Este corpo espiritual era composto inteiramente de trovões celestiais, mas geralmente continha sua ferocidade, por isso não diferia muito dos corpos espirituais comuns. Entretanto, agora Luing desistiu de suprimir o trovão celestial e o manifestou diretamente como seu poder mais essencial. No instante, a luz do trovão celestial surgiu, e a aura do trovão era magnífica. Quando o espírito branco e brilhante se aproximou de Wu Feng, inúmeras raízes se espalharam do chão, tentando estrangular e afastar Luing. No entanto, o espírito branco caminhava tranquilamente e nem sequer olhou para as raízes que emergiam do solo. As raízes tremeram violentamente ao tocar o trovão do céu e finalmente caíram no chão, impotentes, sem forças para se retrair. Luing, vestido de branco, chegou diretamente na frente do rosto de Wu Feng com um sorriso. A árvore murcha que havia torturado Wu Feng muitas vezes agora estava completamente imóvel. Atrás de Luing, as raízes sem vida, semelhantes a cobras, caídas no chão, retraíram-se fraca e cautelosamente de volta à terra depois que Luing passou, nunca mais ousando se mostrar. Esta árvore murcha, assustadora e poderosa havia perdido toda a sua arrogância diante do Deus Lobo. Sob a árvore murcha, Luing estendeu a mão direita para Wu Feng com um sorriso, dizendo: Irmão Wu, deixe-me examinar sua condição enquanto você se senta de pernas cruzadas e fecha os olhos. Olhando para o Deus Lobo vestido de branco à sua frente, Wu Feng sentiu uma enxurrada de palavras em seu estômago, mas obedientemente seguiu a ordem do Deus Lobo, sentando-se de pernas cruzadas e concentrando sua mente. No momento seguinte, a mão do Deus Lobo pousou gentilmente em seu ombro, começando a examinar sua condição física. No entanto, assim que Luing começou, Wu Feng de repente abriu os olhos, e ambos ficaram vermelhos em um instante. Uma energia sombria e maligna surgiu dentro da mulher à sua frente. Diante da chegada de Luing, o espírito maligno de Molu não se escondeu, assumindo o controle do corpo de Wu Feng e revelando sua sombra demoníaca. Sob o olhar atônito de Luing, a mulher diante dele, cheia de energia demoníaca, olhou para ele friamente e falou: Deus Lobo, se você quiser salvar seu amigo, posso fazer um acordo com você. Luing ficou muito surpreso com as palavras do espírito maligno de Molu. Você ainda consegue falar? Você realmente não é um espírito de espada comum. Luing retirou a mão com um sorriso e disse: Diga-me, que tipo de acordo você quer fazer comigo? A mulher maligna, cheia de demônios malignos, olhou um pouco cautelosa para o corpo celestial de Luing e recuou cautelosamente antes de falar. O reino das sereias e eu temos uma conexão infinita. Agora que caí nas mãos dessas sereias, estou condenada. Mas se eu for executada pelas sereias, sua amiga também não sobreviverá. No entanto, se o Deus Lobo estiver disposto a garantir e salvar sua amiga, não deixando que as sereias a matem, e nos tirar do Mar do Sul, eu deixarei o corpo desta discípula da seita e a libertarei depois de deixar o Mar do Sul. Depois, Deus Lobo, você pode me perseguir e tentar me matar.
Tudo dependerá das nossas habilidades. Que tal? Esta deve ser a única solução que pode atingir ambos os objetivos. A proposta de Molo Evil Spirit deixou Lueng bastante surpreso. Alcançar os dois objetivos. Sob a árvore murcha, Lueng, de branco, balançou a cabeça e disse: esta não é de forma alguma uma solução para atingir os dois objetivos. Se eu seguisse sua proposta e deixasse você, uma criatura demoníaca, escapar, não estaria sendo cúmplice de um erro. Cada vida inocente que você tirar no futuro terá suas consequências sobre mim. Lueng rejeitou balançando a cabeça e disse: esta não é a resposta que eu quero, então não posso concordar com sua proposta. Sem esperar que a mulher perguntasse, Lueng sorriu e disse: o que Lueng quer é, na verdade, muito simples. Salvar meu amigo e eliminar você. Esse é o resultado que eu desejo. Quanto à sua proposta, Lueng nunca negocia com demônios. Tentarei salvar o irmão Wu, mas se ele não puder ser salvo, terei que matá-lo primeiro. Acredito que o irmão Wu me entenderá. As palavras de Lueng soaram insensíveis, fazendo com que a expressão da mulher endurecesse levemente. Ela olhou friamente para o deus lobo à sua frente, com um olhar desdenhoso. Então você é um hipócrita, pelo bem da sua reputação, pode sacrificar até a vida do seu amigo. De fato, é o estilo de um monstro ancestral. É uma pena que este jovem tenha te confundido e acreditado que você o salvaria, mas ele não sabia que estava errado desde o início. O tom de Molo era desdenhoso, mas Lueng riu e disse: você acha que eu não consigo lidar com você sendo tão confiante? A mulher deu um sorriso frio e disse: estou conectada à alma deste jovem, impossível de ser separada. A menos que eu escolha partir sozinha, mesmo que o próprio imperador desça, não haverá esperança. Agora estou entrelaçada com este jovem, mesmo que a morte não possa nos separar. Se o Senhor Deus Lobo duvida, você pode tentar e ver se estou enganando você. Molo Evil Spirit está confiante sobre sua estreita conexão com Wu Feng. Lueng sorriu levemente e disse: se for esse o caso, então vou tentar. Depois de falar, a alma vestida de branco estendeu a mão e agarrou a mulher cheia de demônios malignos à sua frente. Enquanto sorria, o feroz trovão celestial imediatamente se fundiu ao corpo da mulher. Quando o trovão que matou urgentemente os demônios malignos surgiu, a mulher cheia de demônios malignos gritou e instintivamente tentou se libertar. Você está louco! Molo Evil Spirit exclamou horrorizado. Se você agir assim, tanto eu quanto o jovem da seita e seremos mortos. Sob a árvore seca, a mulher cheia de demônios malignos tentou lutar. No entanto, o poder do trovão celestial era avassalador, e agora ela nem ousava resistir, com medo de que seus demônios malignos atraíssem trovões celestiais ainda mais violentos. Ela só conseguiu ficar sentada ali, rígida, de horror e dor, deixando o homem de branco segurá-la e gritar miseravelmente. No clarão do trovão pálido, os olhos assustados da mulher viram o leve sorriso de Lueng, vestido de branco. Lueng sorriu. Não se preocupe, você